Segundo, chegava, porém, ao fim a fase da minha devassidãozinha e eu começava a ter náuseas terríveis. Assaltava-me o arrependimento, mas eu repelia, era por demais nauseante. Todavia, também a isso me acostumei pouco a pouco. Acostumava-me, ou melhor, não é que me acostumasse, mas, de certo modo, concordava voluntariamente em suportar tudo. Mas eu tinha uma solução apaziguadora. Era refugiar-me no que fosse belo e sublime, em devaneios, é claro. Devaneava terrivelmente 3 meses seguidos, encolhido no meu canto, e crede, nesses momentos eu não me parecia com o cavalheiro que, na confusão do seu coração de galináceo, pregava à gola do capote uma pele alemã de castor. Tornava-me de repente herói. Não receberia sequer de visita aquele meu tenente de 10 Wehrschocks. Nem sequer podia imaginá-lo então. É difícil dizer agora em que consistiam os meus devaneios e como pude contentar-me com eles, mas o certo é que me contentei. Aliás, mesmo agora, em parte, me contento com isto. Os devaneios vinham-me com particular doçura e intensidade. Após a devassidãozinha, vinham com arrependimento e lágrimas, com maldições e êxtases. Eu tinha momentos de tão positiva embriaguez de felicidade tal que, juro por Deus, não havia em mim a menor zombaria. O que havia era fé, esperança, caridade. Aí é que está. Eu acreditava então, cegamente, que por um milagre qualquer, por alguma circunstância exterior, tudo se abriria e alargaria num átimo. E num átimo também surgiria o horizonte da correspondente atividade benfazeja, bela e principalmente de todo acabada. Nunca soube qual seria exatamente essa atividade, mas, sobretudo, era absolutamente acabada. E eu sairia de súbito para o mundo de Deus, como que montado num cavalo branco e cingido por uma coroa de louros. Não podia compreender sequer um papel secundário e justamente por isso desempenhava bem tranquilamente na realidade o último dos papéis. Herói ou imundície, não havia meio termo. Foi exatamente isto que me perdeu, porque na imundície eu me consolava com o fato de ser herói em outra hora, e o herói disfarçava consigo a imundície, como se dissesse: ao homem comum é vergonhoso chafurdar na imundície, mas um herói paira demasiado alto para ficar completamente sujo. Por conseguinte, lhe é permitida a imundície. É admirável que estes acessos de tudo que era belo e sublime me assaltassem até mesmo no decorrer da devassidãozinha, e justamente quando eu já me encontrava bem no fundo, que chegassem em lampejos isolados, como que lembrando a sua existência, sem destruir, todavia, a devassidãozinha com o seu aparecimento, pelo contrário, como que a atiravam pelo contraste, e vinham exatamente na medida necessária para um bom molho. O molho, no caso, consistia em contradições, sofrimentos e torturante análise interior. E todas essas torturas e torturazinhas acrescentavam um sabor picante e até um sentido à minha devassidãozinha. Numa palavra, cumpriam plenamente as funções de um bom molho. Tudo isso não era mesmo desprovido de certa profundidade, e podia eu, acaso, conformar-me com uma devassidãozinha simples, vulgar, direta, de amanuense, e carregar sobre mim toda essa imundície? Neste caso, que haveria nela que me pudesse seduzir e atrair de noite para a rua? Não, eu tinha saída nobre para tudo. Mas quanto amor, meus senhores, quanto amor me acontecia padecer nesses meus devaneios, nesses salvamentos em tudo que é belo e sublime, embora fosse um amor fantástico que jamais convidava efetivamente para algo humano, tão abundante, era ele que depois nem se sentia já sequer necessidade de aplicá-lo, seria um luxo demasiado. Tudo, aliás, terminava sempre do modo mais favorável, por uma preguiçosa e embriagadora passagem à arte, isto é, às formas belas da existência, de todo acabadas, intensamente roubadas, a poetas e romancistas e adaptadas a toda espécie de serviços e exigências. Eu,
Por exemplo, triunfo sobre todos. Todos, naturalmente, ficam reduzidos a nada e são forçados a reconhecer voluntariamente as minhas qualidades, e eu perdoo a todos. Apaixono-me sendo poeta famoso e gentil homem da Câmara Real. 32. Nota alusão a A.S. Pushkin, que exercera o cargo imediatamente inferior a esta. Fim de nota. Recebo milhões sem conta e imediatamente faço deles donativos à espécie humana e ali mesmo confesso perante todo o povo as minhas ignomínias, que naturalmente não são simples ignomínias, mas encerram uma dose extraordinária de belo e sublime, de algo manfrediano. 33. Nota. Referência ao drama de Byron, Manfredo. Fim de nota. Todos choram e me beijam. De outro modo, que idiotas seriam eles? E eu vou, descalço e faminto, pregar as novas ideias e derroto os retrógrados sob Austerlitz. A seguir, a um toque de marcha, promulga-se a anistia. O Papa concorda em transferir-se de Roma para o Brasil. Depois há um baile para toda a Itália, em Vila Borghese, que fica junto ao Lago de Como, pois o Lago de Como, para tal fim, é transferido especialmente para Roma. Segue-se uma cena entre os arbustos, etc., etc. Sabeis? Dir-me-eis que é vulgar e ignóbil levar agora tudo isso para a feira, depois de tantos transportes e lágrimas por mim próprio confessados. Mas ignóbil por quê? Pensais, porventura, que eu me envergonho de tudo isso? E que tudo isso foi mais estúpido que qualquer episódio da vossa vida, meus senhores? Além do mais, crede, algo não estava de todo mal arranjado. Nem tudo sucedia no Lago de Como. Aliás, tendes razão, de fato é vulgar e ignóbil. Mas o mais ignóbil é que eu tenha começado agora a justificar-me perante vós. E ainda mais ignóbil é o fato de fazer esta observação. Chega, porém, senão isto não acabará nunca mais. Sempre haverá algo mais ignóbil que o resto. Como não pudesse passar mais de 3 meses seguidos devaneando, começava a sentir uma necessidade invencível de me lançar na sociedade. Lançar-me na sociedade significava para mim ir visitar o meu chefe de seção, Anton Antonitch Sietotchkin. Em toda a minha vida, foi a única pessoa com quem mantive relações permanentes, e eu próprio me surpreendo agora com este fato, mas só ia visitá-lo quando atingia aquela fase, quando os meus devaneios me traziam tamanha felicidade que me era inevitável e imediatamente necessário abraçar as pessoas e toda a humanidade, e para este fim necessitava contar ao menos com uma pessoa que existisse realmente. Aliás, era preciso visitar Anton Antonitch às terças, o seu dia de receber, e por conseguinte ajustar à terça-feira a necessidade de abraçar toda a humanidade. O referido Anton Antonitch morava nas 5 esquinas, num quarto andar, em apartamento de 4 cômodos dos baixos, um menor que o outro, amarelados e muito modestos. Vivia com 2 filhas e a tia destas que servia chá. As filhas, uma de 13 anos e outra de 14, tinham ambas nariz arrebitado. Eu ficava extremamente encabulado na sua presença, pois não cessavam de trocar segredinhos, acompanhados de um riso abafado. O dono da casa ficava comumente em seu escritório, sentado num divã de couro, diante da mesa, em companhia de algum visitante grisalho, funcionário do nosso departamento ou mesmo de algum outro. Nunca encontrei ali mais de 2 ou 3 visitas, e sempre as mesmas. Falava do imposto de consumo, da adjudicação no Senado, dos salários, da produção, de Sua Excelência, dos meios de agradar, etc., etc. Eu tinha a paciência de ficar feito um imbecil durante umas 4 horas na companhia daquelas pessoas, ouvindo-as, sem ousar nem poder puxar com elas qualquer assunto. Ficava embotado. Começava diversas vezes a suar, pairava sobre mim a paralisia, mas isto era bom e útil. Voltando para casa, adiava por algum tempo meu desejo de abraçar toda a humanidade. Aliás, eu tinha ainda outro conhecido, por assim dizer,
Simonov, meu ex-colega de escola. Havia muitos outros colegas meus de escola em São Petersburgo, mas não me dava com eles e até deixara de cumprimentá-los na rua. É possível que eu me tenha transferido para outra repartição justamente para não ficar junto deles e romper de vez com toda a minha odiosa infância. A maldição cubra aquela escola e aqueles terríveis anos de forçado. Numa palavra, separei-me dos colegas logo que me vi livre. Restavam, é verdade, 2 ou 3 que eu ainda cumprimentava ao encontrar. Entre estes, Simonov, que em nada se distinguira na escola, que era quieto e de hábitos regulares, mas em quem eu reconhecia certa independência de caráter e mesmo honestidade. Não creio até que fosse de inteligência muito limitada. Passei com ele outrora certos momentos bastante luminosos, mas não duraram muito e, de repente, como que se cobriram de névoa. Segundo parecia, a recordação disso lhe era penosa e, aparentemente, ele temia que eu voltasse ao tom antigo. Eu suspeitava que ele tinha grande repugnância por mim, mas assim mesmo frequentava sua casa, pois não tinha certeza disso. Pois bem, de uma feita, numa quinta-feira, não suportando mais a minha solidão e sabendo que nesse dia estava fechada a porta de Anton Antonotch, lembrei-me de Simonov. Enquanto subia a escada para o quarto andar, onde ele morava, ia justamente pensando que esse cavalheiro já se cansava da minha companhia e que eu ia em vão à sua casa. Mas, como sempre ocorria, tais considerações pareciam impelir-me ainda mais para uma situação dúbia, e por isto entrei. Havia quase 1 ano que eu vira Simonov pela última vez. Terceiro. Encontrei ali mais 2 colegas de escola. Pareciam tratar de um caso importante. Nenhum deles notou a minha chegada, o que era estranho até, pois fazia anos que não nos víamos. Provavelmente consideravam-me algo semelhante à mais ordinária das moscas. Nem mesmo na escola me haviam tratado daquele modo. Embora todos me odiassem lá, compreendia naturalmente que deviam desprezar-me pelo fracasso da minha carreira de funcionário e pelo fato de eu ter decaído muito, de andar mal trajado, etc., o que aos seus olhos era um sinal evidente da minha incapacidade e insignificância. Mas, apesar de tudo, eu não esperava um desprezo tão imenso. Simonov foi até surpreendido com a minha entrada. Também antes já parecia surpreender-se com minhas visitas. Tudo aquilo me deixou intrigado. Sentei-me preso de certa angústia e me pus a ouvir o que diziam. Estava em curso uma conversa séria e até animada sobre o jantar de despedida que aqueles cavalheiros pretendiam organizar para o dia seguinte em homenagem ao amigo deles, Svierkov. 34 notas, sobrenome derivado de Svier, fera, fim de nota, que era oficial e estava de partida para uma província distante. Monsieur Svierkov fora também meu colega de escola durante todo o curso. Eu passara a odiá-lo, particularmente quando cursávamos os últimos anos. Nos primeiros fora apenas um menino bonitinho, vivo, de quem todos gostavam. Aliás, eu o odiara nos primeiros anos também, exatamente pelo fato de ser ele bonitinho e vivo. Svierkov sempre se saíra mal na escola e fora piorando à medida que avançava no curso. No entanto, concluiu com êxito porque dispunha de proteção. No seu último ano de escola, recebeu uma herança de 200 almas, 35 nota. Na antiga Rússia, os servos eram designados por almas, fim de nota. E visto que em nosso meio quase todos eram pobres, começou até a fanfarronar diante de nós. Era um tipo vulgar no mais alto grau, mas apesar disso um bom sujeito, mesmo quando fanfarronava. E entre nós, apesar das formas exteriores fantásticas e palavrosas de honra e sobranceria, todos, com bem poucas exceções, procuravam até agradar Svierkov, atitude que aumentava na medida de sua fanfarronice. E não o faziam para obter alguma vantagem, mas simplesmente pelo fato de ser um homem favorecido pelos dons da natureza. Além disso, era costume nosso considerar Svierkov um especialista quanto à habilidade e boas maneiras. Esta última circunstância deixava-me sobremaneira furioso. Odiava a sua voz abrupta de quem não duvida de si, a adoração de suas próprias pilhérias, que lhe saíam terrivelmente estúpidas, embora fosse de fato ousado ao falar.
Odiava o seu rosto bonito, estúpidozinho, pelo qual, aliás, eu trocaria de bom grado o meu, que era inteligente, as suas maneiras desembaraçadas de oficial de 1840. Odiava o que dizia sobre os seus futuros êxitos com as mulheres. Ele não ousava começar a ter casos com mulheres enquanto não usasse galões de oficial, e esperava-os com impaciência, e como ia participar constantemente de duelos. Lembro-me de que eu, sempre calado, atraquei-me de súbito com Zviarkov, quando este, comentando certa vez com alguns colegas, num momento de folga, os futuros prazeres e desenfreando-se, por fim, como um cãozinho novo ao sol, disse de repente que não deixaria sem atenção nenhuma das moças camponesas da sua aldeia, que isso era droit de signer 36 nota. Alusão ao suposto direito feudal do senhor de obrigar todas as camponesas do seu domínio a passar com ele a primeira noite do casamento. Sua ocorrência foi contestada recentemente por historiadores franceses. Fim de nota. E que, se aos mujiques se atrevessem a protestar, haveria de espancá-los e impor-lhes àqueles canalhas barbudos uma corvéia dupla. Os nossos patifes aplaudiram-no, mas eu me atraquei com ele, e não foi de modo algum porque tivesse compaixão pelas moças e seus pais, mas simplesmente porque estavam aplaudindo o inseto daqueles. Saí vencedor naquela ocasião, mas Zviarkov, ainda que estúpido, era alegre e insolente, e por isto saiu-se de tudo rindo e de modo tal que eu até, a dizer verdade, não venci de todo. O riso sempre ficara a seu favor. Mais de uma vez, depois disso, ele me dominou, mas sem rancor, assim como que, brincando de passagem, rindo, repassado de raiva e desdém, eu não lhe respondia. Por ocasião de nossa formatura, chegou a dar um passo na minha direção. Eu não me opus, propriamente, pois o fato me lisonjeara, mas logo nos separamos com toda a naturalidade. Ouvi falar, mais tarde, dos seus êxitos de caserna, de tenente e de como ele farreava. Seguiram-se outros boatos acerca do seu sucesso na carreira. Não me cumprimentava mais na rua e eu suspeitava que ele temesse comprometer-se saudando uma pessoa insignificante como eu. Vi-o também, certa vez, no teatro, no terceiro balcão, já de Alamares. Solícito, curvava-se diante das filhas de um velho general. Em 3 anos decaíra muito, embora continuasse bastante bonito e ágil. Como que inchara, começara a engordar. Via-se que, chegado aos 30, ficaria flácido de vez. Pois bem, era este Zviarkov, então de partida, que os meus colegas de escola queriam oferecer um jantar. Naqueles 3 anos mantiveram com ele constantes relações, embora no íntimo, estou certo, não se considerassem do mesmo nível. Das 2 visitas de Simonov, uma era Fierftikin, descendente de alemães de pequena estatura e cara de macaco, um imbecil que zombava de todos, meu acerrado inimigo desde os primeiros anos da escola, ignóbil e insolente fanfarrãozinho que fingia a máxima delicadeza de espírito, não obstante fosse, no fundo, um covarde. Era um daqueles admiradores de Zviarkov, que o adulavam ostensivamente e lhe pediam com frequência dinheiro emprestado. O outro visitante era Trudolyubov, 37 nota, sobrenome cujo significado é que ama o trabalho. Fim de nota. Personalidade pouco digna de nota, um militar de estatura elevada e fisionomia frígida, bastante honesto, mas que se inclinava diante de todo o êxito e era capaz de conversar unicamente sobre produção. Era, eu não sei em que grau, parente afastado de Zviarkov. E por mais tolo que isto pareça, o fato lhe dava certa importância em nosso meio. Considerou-me sempre uma pessoa insignificante e tratava-me de modo não de todo delicado, mas suportável. Bem, se forem 7 rublos por pessoa, disse Trudolyubov, e já que somos 3, serão 21 pratas. Podemos jantar bem. Zviarkov, naturalmente, não vai pagar. Está claro, pois somos nós que o convidamos, decidiu Simonov. Vocês estão pensando, acaso? Intrometeu-se Fierftikin, arrogante e impetuoso, como um criado insolente que se vangloriasse das condecorações do general, seu patrão.
Estão pensando que Sviarkov nos deixará pagar toda a despesa? Ele aceitará por delicadeza, mas por sua conta encomendará meia dúzia. Ora, para que meia dúzia para nós 4? Observou Trudoliubov, que só ouvira a referência a meia dúzia. Bem, somos 3. Com Sviarkov, 4, 21 rublos para o Hotel de Paris, amanhã às 5 horas. Concluiu Simonov, que fora eleito para tratar do caso. Como 21? Disse eu, um tanto perturbado, parecendo até ofendido. Contando-se comigo, serão 28 rublos e não 21. Parecera-me que seria até muito bonito oferecer-me tão súbita e inesperadamente e que todos eles seriam vencidos no mesmo instante e me olhariam com respeito. Mas você também quer? Observou Simonov, descontente, como que evitando olhar-me, conhecia-me como a palma de sua mão. Enfureceu-me o fato de que ele me conhecesse tão bem. E por que não? Parece-me que sou igualmente colega e, confesso, sinto-me até ofendido pelo fato de não me terem convidado. Exaltei-me de novo. E onde iríamos procurá-lo? Intrometeu-se Fierfitkin com grosseria. Você nunca esteve em boas relações com Sviarkov, acrescentou Trudoliubov, franzindo o senho. Mas eu me agarrara ao pretexto e não o deixava. Creio que ninguém tem o direito de julgar isto, repliquei com a voz trêmula, como se tivesse acontecido Deus sabe o quê. Talvez eu o queira agora, justamente pelo fato de não ter estado em boas relações com ele. Bem, quem é que pode compreendê-lo todas essas alturas? Disse Trudoliubov, sorrindo com ironia. Você vai ser incluído, resolveu Simonov, dirigindo-se a mim. Amanhã às 5 horas no Hotel de Paris, não se engane. O dinheiro, começou Fierfitkin a meia voz, fazendo para Simonov um sinal na minha direção, mas deteve-se porque o próprio Simonov ficou encabulado. Basta, disse Trudoliubov, levantando-se. Se lhe deu toda essa imensa vontade, venha. Temos o nosso grupinho de amigos, disse irritado Fierfitkin, apanhando também o chapéu. Não se trata de uma reunião oficial. Talvez nem queiramos a sua companhia. Saíram. Fierfitkin nem se inclinou diante de mim para despedir-se. Trudoliubov mal fez um aceno com a cabeça, sem olhar. Simonov, com quem fiquei frente a frente, permanecia em certo estado de magoada perplexidade e me olhou de modo estranho. Não se sentou e não me convidou a fazê-lo. Sim. Então é amanhã. Vai dar o dinheiro agora? É para saber com certeza. Balbuciou, confuso. Abrasei-me. Mas, abrasando-me, lembrei-me de que longa data devia Simonov 15 rublos, o que não esquecer, é verdade, conquanto isto não me tivesse levado a devolver-lhe o dinheiro. Convenha comigo, Simonov, que eu não podia saber ao vir aqui, sinto muito ter esquecido. Está bem, tanto faz, vai pagar amanhã durante o jantar. Eu disse apenas para se saber, por favor. Interrompeu-se bruscamente, se pôs a caminhar pela sala, ainda mais despeitado. Parava de vez em quando e batia o pé com força. Não o atrapalho? Perguntei depois de uns 2 minutos de silêncio. Oh, não, estremeceu de repente. Isto é, na verdade sim, sabe? Eu ainda preciso passar, é aqui perto. Acrescentou como que se desculpando e em parte envergonhado. Ah, meu Deus, por que não me disse? Exclamei, apanhando o boné com uma expressão surpreendentemente desembaraçada, que me surgira Deus sabe como, mas não é longe daqui, a 2 passos, repetia Simonov, acompanhando-me até a antessala com um ar agitado que não lhe ia bem. Então amanhã às 5 em ponto, gritou-me para a escada. Estava de fato muito contente, porque eu ia embora. Quanto a mim, ficara furioso. Para que precisava eu desta saída? Rangi os dentes, caminhando pela rua. E a um canalha destes, a um porquinho, ao Sviarkov. Está claro que não devo ir. Está claro que devo cuspir para tudo isto. Alguém me obriga? Amanhã mesmo informarei Simonov pelo correio. E havia até um pretexto ponderável para não ir. Estava sem dinheiro. Ao todo tinha 9 rublos guardados, mas destes era preciso dar 7 no dia seguinte, como ordenado mensal a meu criado Apollon, a quem eu pagava 7 rublos sem comida. Não os pagar era impossível, tendo em vista o gênio de Apollon. Mas deixarei para alguma outra ocasião falar deste canalha, desta minha úlcera. Bem que eu sabia, porém, que não lhe pagaria o dinheiro e iria sem falta ao jantar.
Nessa noite tive os mais abomináveis pesadelos. Não é para estranhar. Antes de dormir, ficara oprimido o tempo todo pelas recordações dos anos patibulares da minha vida escolar, e não pude libertar-me delas. Empurraram-me para aquela escola uns parentes distantes, dos quais eu dependi e de quem, desde então, nunca mais ouvi qualquer notícia. Empurraram-me para lá, órfão, oprimido já pelas suas censuras, pensativo, silencioso, que espiava de modo estranho tudo ao redor. Os colegas receberam-me com zombarias malignas, desapiedadas, porque não me assemelhava a nenhum deles. Mas eu não podia suportar as zombarias, não podia acomodar-me a eles tão facilmente como eles se acomodavam uns aos outros. Passei imediatamente a odiá-los e me encerrei, fugindo a todos, num assustado, ferido e imensurável orgulho. Indignava-me a rudeza deles, riam cinicamente do meu rosto, do meu vulto desengonçado, e, no entanto, que rostos estúpidos os deles próprios! Em nossa escola, as expressões de rosto como que se estupidificavam e transformavam de modo especial. Quantos meninos encantadores ingressavam no estabelecimento! Alguns anos depois até dava nojo olhá-los. Já aos 16 anos eu me surpreendia, taciturno com eles, já então a mesquinhez do seu pensamento e a estupidez das suas ocupações, jogos e conversas me deixavam perplexo. Havia coisas tão fundamentais que eles não compreendiam e assuntos tão impressionantes e importantes pelos quais não se interessavam, que, sem querer, passei a considerá-los inferiores a mim. Não me impelia a isto a vaidade ofendida e, pelo amor de Deus, não me venhais com essas expressões burocráticas que enjoam a ponto de causar náuseas, no sentido de que eu estava simplesmente sonhando e eles, já naquele tempo, compreendiam a vida real. Eles não compreendiam nada, nenhuma vida real, e juro, era justamente esta característica deles que me indignava. Antes de mais nada, reagiam de modo estupidamente fantástico à realidade mais evidente, que até feria o olhar, e já então estavam acostumados a venerar unicamente o êxito. Riam cruel e vergonhosamente de tudo que era justo, mas humilhado e oprimido. Confundiam um posto elevado com inteligência e aos 16 anos já discutiam possíveis sinecuras. Está claro que uma boa parte de tudo isto provinha da estupidez e dos maus exemplos que lhes rodeavam incessantemente a infância e a adolescência. Eram devassos até a monstruosidade. Naturalmente, também nisso tudo era principalmente exterior, repassado de cinismo artificial. Está claro que a juventude e certo frescor apareciam neles, mesmo por trás da devassidão, mas até esse frescor era pouco atraente e manifestava-se sob certa forma de libertinagem. Odiava-os terrivelmente, embora fosse talvez até pior que eles. Pagavam-me de modo idêntico e não escondiam de mim a repugnância que lhes inspirava. Mas eu mesmo não queria sua amizade. Pelo contrário, ansiava constantemente que me humilhassem. Para me livrar dos seus motejos, comecei, de propósito, a estudar o máximo possível e, abrindo à força o caminho, coloquei-me entre os primeiros da classe. Isto lhes causou impressão. Começaram também a perceber que eu lia livros que eles não podiam ler e compreendia assuntos, alheios ao nosso programa especial, de que eles nem sequer tinham ouvido falar. Constatavam isso com ferocidade e zombaria, mas submetiam-se moralmente, tanto mais que os próprios professores fixavam, por esse motivo, a atenção em mim. Cessaram os motejos, mas a animosidade permaneceu, estabelecendo-se relações frias e tensas. Por fim, eu mesmo não resisti. Com a idade aumentava a necessidade de privar com pessoas, de ter amigos. Tentei aproximar-me de alguns, mas nesta aproximação havia sempre algo pouco natural e ela extinguia-se por si. De uma feita, cheguei a ter um amigo, mas no íntimo eu já era um déspota e quis ter um domínio ilimitado sobre a sua alma. Quis infundir-lhe desprezo pelo ambiente que o cercava.
Exigi-lhe um rompimento altivo e total com aquele meio. Assustei-o com a minha apaixonada amizade. Fazia-o chegar às lágrimas, às convulsões. Ele era uma alma ingênua que se entregava, mas quando se entregou a mim de todo, passei imediatamente a odiá-lo e repeli-lo, como se ele me tivesse sido necessário apenas para que eu o vencesse, para que ele se submetesse a mim. Todavia, eu não podia vencer a todos, o meu amigo também não se parecia com nenhum deles e constituía a mais rara das exceções. A minha primeira tarefa ao sair da escola foi abandonar o serviço especial a que eu fora destinado, a fim de romper todos os liames, amaldiçoar o passado e cobri-lo de cinza. E o diabo sabe para que me arrastei, depois de tudo isto, à casa daquele Simonov. De manhã cedo, sobressaltei-me no leito. Pulei perturbado como se tudo aquilo começasse a acontecer naquele mesmo instante, mas eu acreditava que ia produzir-se e inevitavelmente se produziria naquele mesmo dia uma transformação radical em minha existência. Por falta de hábito, talvez, toda a vida eu tivera a impressão, até mesmo quando do mais insignificante acontecimento exterior, de que uma transformação radical estava para operar-se em minha vida. Fui para a repartição, como de costume, mas escapei para casa 2 horas mais cedo, a fim de me preparar. O mais importante, pensava eu, era não chegar primeiro, senão julgariam que me alegrara muito. Mas havia milhares de coisas igualmente importantes, e todas elas me perturbavam até a exaustão. Eu próprio limpei, mais uma vez, as minhas botas. Por nada deste mundo Apolon as limparia 2 vezes num dia, considerando que aquilo não seria boa ordem. Para limpá-las, subtraí as escovas da saleta de entrada, a fim de que ele não o percebesse e não passasse a desprezar-me. A seguir, examinei minuciosamente os meus trajes e achei que estava tudo velho, gasto, puído. Relaxara-me demais. O uniforme estava mais ou menos em ordem, mas iria acaso jantar de uniforme? E o pior era que as calças tinham na altura do joelho uma enorme mancha amarela. Pressenti que só aquela mancha tiraria 9/10 da minha dignidade. Por outro lado, sabia também que era grande baixeza pensar assim. Mas agora não é o caso de se pensar, está chegando a realidade, refletia, caindo em desânimo. Sabia igualmente muito bem que exagerava monstruosamente todos estes fatos. Mas que restava fazer? Não podia mais dominar-me e a febre fazia-me tremer. Imaginava, desesperado, como aquele canalha do Zvierdkov me receberia altiva e friamente, com desprezo embotado, invencível, me olharia o nécio Trudolyubov de modo maldoso e insolente, haveria de rir de mim o inseto Fierfitkin, procurando agradar a Zvierdkov. Como Simonov compreenderia tudo isto muito bem em seu íntimo e como ele me desprezaria pela baixeza da minha vaidade e fraqueza, e, sobretudo, como tudo aquilo seria miserável, não literário, cotidiano. Está claro que o melhor seria não ir, definitivamente. Mas isso, mais que tudo, era impossível. Quando algo começava a me puxar, deixava-me afundar de cabeça, senão depois eu próprio zombaria de mim mesmo a vida inteira. E então, ficaste acovardado? Acovardado perante a realidade? Acovardado de fato? Pelo contrário, eu queria apaixonadamente demonstrar a toda aquela cambada que não era de modo algum medroso que eu mesmo imaginava ser. Mais ainda, no mais intenso paroxismo da febre do medo, sonhava sobrepujá-los, vencê-los, arrastá-los, obrigá-los a amar-me bem, ainda que fosse pela elevação das ideias e pelo meu indiscutível espírito. Haveriam de deixar de lado Zvierdkov, que ficaria a um canto, calado, envergonhado, e eu o esmagaria. Depois seria capaz de reconciliar-me com ele, beberíamos ambos e eu o trataria por tu. Mas o mais cruel para mim, e que me causava mais despeito, era o fato de já então saber,
e saber inteiramente e com certeza que, na realidade, não precisava de nada daquilo, que, na verdade, eu não queria de modo algum esmagá-los, dominá-los, atraí-los, e que, mesmo que alcançasse este resultado, seria o primeiro a não dar vintém por ele. Oh, como implorei a Deus que aquele dia passasse o mais depressa possível! Presa de inexprimível angústia, acercava-me da janela, abria o postigo e fixava o olhar na bruma turva da neve molhada, que caía densamente. Por fim, o meu ordinário relógio de parede chiou 5 horas. Agarrei o chapéu e, procurando não olhar para Apollon, que desde a manhã não cessara de esperar pelo salário, mas por orgulho não quisera ser o primeiro a falar no caso, esgueirei-me pela porta, passando por ele, com o meu último meio rublo, aluguei um carro de luxo e cheguei como um grão-senhor ao hotel de Paris. Quarto. Já na véspera eu sabia que seria o primeiro a chegar. Mas não se tratava mais de ser o primeiro. Não só não chegara nenhum deles, mas até mal pude achar o nosso reservado. A mesa ainda não estava completamente arrumada. O que significaria aquilo? Depois de muito interrogatório, consegui saber finalmente, por meio dos criados, que o jantar estava encomendado para 6 horas, e não 5. Isto me foi confirmado também no buffet. Fiquei até envergonhado de perguntar. Eram apenas 5h25. Se tinham transferido a hora, deveriam de qualquer modo avisar-me. Para isto existe o correio municipal, e não me submeter a uma vergonha daquelas perante mim mesmo e até perante os garçons. Sentei-me, um garçom começou a arrumar a mesa. Na presença dele tudo se tornava de certo modo ainda mais doloroso. Pouco antes das 6, foram trazidas velas para o reservado, além dos lampiões que já havia ali. No entanto, aquele garçom não se lembrara de trazê-las quando eu chegara. No reservado contíguo estavam jantando em mesas diferentes 2 clientes taciturnos, que permaneciam silenciosos e pareciam zangados. Numa das salas afastadas havia muito barulho. Gritava-se até, ouviam-se gargalhadas de todo um bando de pessoas, ressoavam alguns deselegantes ganidos franceses. Tratava-se de um jantar em companhia de senhoras. Numa palavra, era nauseante ao extremo. Raramente eu tinha passado instantes tão desagradáveis, de modo que já às 6 em ponto, quando eles apareceram todos juntos, eu, no primeiro momento, alegrei-me com a sua presença, como se fossem não sei que espécie de libertadores, e quase esqueci que devia parecer ofendido. Zierkoff entrou na frente do grupo, evidentemente como chefe. Tanto ele como os demais estavam rindo, mas, vendo-me, empertigou-se, acercou-se de mim sem se apressar, inclinou um pouco o busto com alguma faceirice e me deu a mão, carinhosamente, não muito, mas com certa delicadeza cautelosa, quase de general, como se, dando-me a mão, ele se protegesse de algo. Eu imaginara que, ao contrário, mal entrasse ele soltaria a mesma gargalhada de outrora, muito aguda, acompanhada de sons esganiçados, e que logo as primeiras palavras se ouviriam as suas brincadeiras e gracejos de mau gosto. Eu estava preparado para isso desde a noite anterior, mas de modo nenhum esperava um tom tão condescendente, tão altamente carinhoso. Considerava-se ele, portanto, imensuravelmente superior a mim, em todos os sentidos. Se apenas quisera ofender-me com aquelas maneiras de general, não tinha importância, pensava eu. De qualquer modo, eu poderia ainda cuspir para o lado. Mas que fazer se realmente, sem qualquer desejo de me ofender, se tivesse esgueirado seriamente para dentro da sua cabeçorra de carneiro a ideiazinha de que ele era imensuravelmente superior a mim e não podia olhar-me de outro modo, a não ser com ares protetores? Só de pensar nisso comecei a sufocar. Fiquei surpreendido ao saber do seu desejo de participar do nosso jantar. Começou ele ciciando, sibilando e arrastando as palavras, o que não fazia outrora. Nunca mais tivemos ocasião de nos encontrar. Você, como se afasta, não devia fazer isso. Não somos tão terríveis como lhe parecemos. Bem, em todo caso, estou contente de reiniciar. E com um ar displicente, virou-se para colocar o chapéu no parapeito da janela. Faz tempo que está esperando? Perguntou Trudolyubov. Cheguei às 5 em ponto, conforme ficou marcado ontem, respondi em voz alta e com uma irritação que prometia explosão próxima.
Mas você não lhe comunicou que mudamos a hora? Dirigiu-se Trudolyubov a Simonov. Não comuniquei, esqueci, respondeu o outro, sem denotar, todavia, qualquer arrependimento, e deixando mesmo de se desculpar perante mim, foi encomendar os frios. Então já faz uma hora que está aqui? Coitado, exclamou Zviarkov em tom de mofa, pois, segundo as suas concepções, isto, de fato, devia ser extremamente engraçado. Acompanhando, o canalha do Fierfitkin gargalhou com sua voz ignóbilzinha, sonora, igual a de um cachorrinho. Ele também achara minha situação sobremaneira engraçada e confusa. Isto não é nada engraçado, gritei para Fierfitkin, cada vez mais irritado. Os culpados são outros, não eu. Desdenharam de me avisar. Isto é simplesmente um absurdo. Não só um absurdo, mas ainda mais, resmungou Trudolyubov, tomando ingenuamente a minha defesa. Você é demasiado complacente. Foi simplesmente uma indelicadeza. Não intencional, é claro. E como foi que Simonov... Se alguém me fizesse isto, observou Fierfitkin, Você mandaria que lhe servissem algo, interrompeu Zviarkov, ou simplesmente pediria o jantar, sem esperar. Convenho que eu poderia ter feito isso sem esperar licença, repliquei abruptamente. Se esperei, foi... Sentemo-nos, senhores, gritou Simonov, que acabava de entrar. Está tudo pronto, respondo pelo champanhe. Ficou admiravelmente gelado, mas eu não conhecia o seu endereço. Onde é que ia procurá-lo? Disse, voltando-se de repente para mim, porém mais uma vez como que sem me olhar. Parecia predisposto contra mim. Provavelmente pensara algo depois do que acontecera na véspera. Todos se sentaram. Sentei-me também. A mesa era redonda. Trudolyubov ficava à minha esquerda, Simonov à direita. Zviarkov sentou-se em frente, Fierfitkin a seu lado, entre ele e Trudolyubov. Diga-me você, trabalha num departamento? Disse Zviarkov, que continuava a ocupar-se de mim. Vendo a minha confusão, imaginara seriamente que era preciso acarinhar-me e, por assim dizer, animar. Será que quer que eu atire nele uma garrafa vazia? Pensei furioso. Por falta de hábito, irritava-me de certo modo fácil e descabidamente. Na repartição respondi com voz sofreada, olhando para dentro do prato. E isto é vantajoso para você? Diga-me, o que foi que o obrigou a deixar o emprego anterior? O que me obrigou foi justamente que eu quis deixar aquele emprego. Arrastei eu 3 vezes mais longamente, quase não me dominando mais. Fierfitkin fungou. Simonov olhou-me com ironia. Trudolyubov parou de comer e se pôs a examinar-me com curiosidade. Zviarkov ficou chocado, mas fez que não percebeu. Bem, e quanto à sua manutenção? Que manutenção? Quero dizer o ordenado. Mas está me arguindo? Por quê? Aliás, no mesmo instante, eu disse quanto ganhava. Estava ficando terrivelmente vermelho. Não é muito, observou Zviarkov com superioridade. Sim, não dá para jantar em cafés e restaurantes, acrescentou com impertinência Fierfitkin. A meu ver, é simplesmente uma miséria, observou Trudolyubov, sério. E como você emagreceu, como mudou desde aquele tempo, acrescentou Zviarkov. Desta vez não sem veneno, com certa pérfida compaixão, examinando-me bem como ao meu traje. Mas chega de confundi-lo, exclamou com um risinho Fierfitkin. Prezado senhor, saiba que não estou confuso, explodi finalmente. Está ouvindo? Estou jantando aqui no café e restaurante, à minha própria custa e não de alguém mais. Observe isto muito bem, Monsieur Fierfitkin. Bem, e quem é que está jantando aqui que não seja a própria custa? O senhor parece, acudiu Fierfitkin, corando como uma lagosta e olhando-me enfurecido nos olhos. Disse isto por dizer, respondi, sentindo que avançara muito e supondo que seria melhor nos ocuparmos com uma conversa mais inteligente. Parece que tem a intenção de exibir a sua inteligência? Não se preocupe, isto seria aqui absolutamente inoportuno. Mas, meu senhor, como foi que perdeu completamente as estribeiras, hein? Não terá perdido de uma vez o juízo naquele seu lepartamento? Basta, senhores, basta, gritou Zviarkov com um ar senhoril.
Como isso é estúpido, grunhiu Simonov. De fato é estúpido. Nós nos reunimos num grupo de amigos para nos despedirmos de um bom companheiro que parte em viagem. E o senhor está aqui ajustando contas, disse Trudolyubov, dirigindo-se grosseiramente a mim. Foi o senhor mesmo que pediu ontem para fazer parte do grupo. Não atrapalhe, portanto, a harmonia geral. Chega, chega, gritava Zverkov. Parem, senhores, isto não está bem. É melhor contar-lhes como eu quase me casei tras anteontem. E então começou certa pasquinada sobre como aquele cavalheiro quase se casara 3 dias antes. Aliás, não disse palavras sobre o casamento em si, mas em seu relato apareciam a todo momento generais, coronéis e mesmo Kammerjunkers. 38 nota. Cargo áulico junto à corte imperial russa e que era imediatamente inferior ao de Karl-Magyar. Este correspondia aproximadamente ao de gentil homem da Câmara Real. Fim de nota. Zverkov quase à testa deles. Começou um riso aprobatório. Fierfitkin soltava até gritinhos esganiçados. Todos me abandonaram e eu estava esmagado, destruído. Meu Deus, será isto companhia para mim? Pensava. E que imbecil me mostrei diante deles. Permiti que Fierfitkin me ofendesse demais. Os cretinos estão pensando que me fizeram uma honra dando-me um lugar à mesa, mas não compreendem que eu que lhes concedo essa honra. Emagreceu. A roupa, malditas calças, ainda há pouco Zverkov notou a mancha amarela sobre o joelho. Mas que esperar? Devo levantar-me da mesa agora mesmo, apanhar o chapéu e ir embora, simplesmente sem dizer palavra, por desprezo, e amanhã nem que seja preciso um duelo. Canalhas, não são os 7 rublos, diabo, não lamento 7 rublos, vão-me embora neste instante. Fiquei, naturalmente. De desgosto bebia Lafite e cherrei aos copos. Por falta de hábito estava me embriagando depressa, e com a embriaguez crescia-me também o despeito. De repente tive vontade de ofendê-los de modo mais atrevido e depois ir embora, aproveitar o momento e mostrar quem sou, que digam. É ridículo, mas inteligente. Numa palavra, diabo que os carregue. Examinei-os todos com insolência, os olhos enevoados. Pareciam ter-me esquecido de todo. O ambiente deles estava barulhento, gritante, alegre. Era sempre Zverkov quem falava. Prestei atenção. Zverkov falava de certa magnífica senhora que ele acabara levando a fazer-lhe uma declaração. Naturalmente estava mentindo como um cavalo, no que fora particularmente ajudado por seu amigo íntimo, certo príncipezinho, o hussar do Kolya, dono de 3.000 almas. E, no entanto, esse Kolya, que possui 3.000 almas, não está aqui para se despedir de você. Intrometi-me, de repente, na conversa. Por um instante todos se calaram. Agora você já está bêbado, disse Trudolyubov, dignando-se finalmente a notar a minha presença e olhando-me de viés desdenhoso. Zverkov examinava-me calado, como se eu fosse algum bicharoco. Baixei os olhos. Simonov começou, quanto antes, a encher as taças de champanhe. Trudolyubov ergueu a sua, no que foi acompanhado por todos, com exceção de mim. A tua saúde e boa viagem, gritou para Zverkov. Pelos tempos de outrora, senhores, pelo nosso futuro, urra! Todos beberam e se arrastaram para beijar Zverkov. Não me movi do lugar, tinha diante de mim a taça cheia, intocada. Mas não vai beber? Urrou Trudolyubov, perdendo a paciência e dirigindo-se a mim com severidade. Eu quero pronunciar meu próprio speech, separadamente, e então beberei, senhor Trudolyubov. O nojo que dá este rabugento, resmungou Simonov. Endireitei-me na cadeira e apanhei a taça. Estava febril e preparava-me para algo extraordinário, mas eu próprio ainda não sabia bem o que ia dizer. Silêncio! Gritou Fierfitkin. Aí vem coisa inteligente. Zverkov aguardava, muito sério, compreendendo do que se tratava. Senhor Tenente Zverkov, comecei. Saiba que detesto as frases, os fraseadores e as cinturas apertadas. Este é o primeiro ponto, e agora vem o segundo. Todos ficaram muito agitados. Ponto número 2. Detesto a bajulação e os bajuladores, sobretudo os bajuladores. Ponto número 3. Amo a verdade, a franqueza e a honradez. Prossegui quase maquinalmente, porque eu mesmo estava ficando gelado de horror, não compreendendo como ousava falar daquele modo.
Amo o pensamento, Monsieur Zierkoff. Amo a camaradagem de verdade, de igual para igual, e não... Amo, aliás, por que não? Eu também vou beber a sua saúde, Monsieur Zierkoff. Seduza circassianas, atire nos inimigos da pátria, e... A sua saúde, Monsieur Zierkoff. 39 nota. Alusão a lutas pelo domínio completo do Cáucaso. Fim de nota. Zierkoff levantou-se da cadeira, inclinou-se em minha direção e disse: Fico muito grato. Estava terrivelmente ofendido e até empalidecera. Com os diabos, urrou Trudoliopov, batendo na mesa com o punho. Não merece que lhe quebrem a cara. Ganil Fierfitin. É preciso expulsá-lo daqui, resmungou Simonov. Nem uma palavra, senhores, nem um gesto, gritou solenemente Zierkoff, reprimindo a indignação geral. Agradeço a todos, mas eu mesmo saberei demonstrar-lhe como aprecio as suas palavras. Sr. Fierfitkin, amanhã mesmo há de me dar uma satisfação pelas suas palavras de há pouco, disse eu alto, dirigindo-me com altivez a Fierfitkin. Isto é um duelo? Pois não, respondeu o outro, mas provavelmente eu estava tão ridículo provocando-o para um duelo, e isso contrastava a tal ponto com a minha figura que todos, inclusive o próprio Fierfitkin, quase se deitaram de tanto rir. Vamos deixá-lo, está claro, está completamente bêbado, disse com repugnância Trudoliopov. Nunca me perdoarei por tê-lo incluído no grupo, resmungou novamente Simonov. Agora seria bom jogar uma garrafa contra todos eles. Pensei, apanhei a garrafa e enchi a minha taça até os bordos. Não, é melhor eu permanecer sentado aqui até o fim. Prossegui nos meus pensamentos. Ficaria satisfeito se eu fosse embora, senhores. Por nada deste mundo. Ficaria aqui sentado, de propósito, e beberei até o fim, em sinal de que não lhes atribuo a menor importância. Ficarei sentado, bebendo, porque isto aqui é um botequim e eu paguei a entrada. Permanecerei sentado, bebendo, porque os considero uns peões de xadrez, uns peões inexistentes. Ficarei sentado, bebendo, e cantarei, se quiser, sim, porque tenho este direito, de cantar. Não cantei, porém. Esforcei-me apenas em não olhar para nenhum deles. Assumi as atitudes mais independentes e esperava com impaciência que eles fossem os primeiros a dirigir-me a palavra. Infelizmente, eles não começaram, e como gostaria de fazer com eles as pazes nesse momento. Bateram às 8, finalmente às 9. Eles se transferiram para o divã. Zierkoff estendeu-se, colocando o pé sobre uma mesinha redonda. O vinho também foi transportado para lá. Ele mandou de fato servir 3 garrafas por sua conta. Naturalmente, não fui convidado. Todos se sentaram à sua volta no divã. Ouviam-no quase com veneração. Via-se que gostavam dele. Por quê? Por quê? Pensei no íntimo. De raro em raro atingiam um transporte de ébrios e se beijavam. Falavam do Cáucaso, do que é uma paixão autêntica de Gaubik. 40 notas. Jogo de cartas em voga na época. Fim de nota. De cargos vantajosos, das rendas dos hussardos, Podkardjevski, que nenhum deles conhecia pessoalmente, embora se alegrassem todos com o fato de que ele tivesse rendas elevadas, da extraordinária beleza e graça da princesa D, que igualmente nenhum deles jamais vira. Finalmente chegaram ao tema da imortalidade de Shakespeare. Eu sorria com desdém e fiquei andando do outro lado da sala, ao longo da parede, bem em frente ao divã, fazendo o percurso da mesa à lareira e vice-versa. Queria mostrar com todas as minhas forças que podia passar sem eles. No entanto, batia de propósito com as botas no chão, apoiando-me nos saltos. Mas tudo em vão. Eles não me dispensavam absolutamente qualquer atenção. Tive a pachorra de ficar andando assim bem diante deles, das 8 às 11, sempre no mesmo lugar, da mesa à lareira e da lareira de volta à mesa. Estou andando assim e ninguém me pode proibir de fazer isso. O garçom que entrava na sala deteve-se algumas vezes para me olhar. Girava a minha cabeça por causa das viradas frequentes. Por instantes tinha a impressão de estar delirando. Nessas 3 horas, 3 vezes fiquei suado e 3 vezes tornei a ficar enxuto. De quando em quando, cravava-se em mim, com dor profunda, venenosa, um pensamento.
Passariam 10, 20, 40 anos, e eu mesmo, decorridos 40 anos, haveria de lembrar com humilhação e repugnância estes momentos, os mais imundos, ridículos e terríveis de toda a minha vida. Era impossível rebaixar-me de modo mais desonesto e deliberado. Eu compreendia isto perfeitamente, mas assim mesmo continuava a caminhar da mesa à lareira e vice-versa. Oh, se ao menos soubessem de que sentimentos e ideias sou capaz e como sou culto, pensava por instantes, dirigindo-me mentalmente ao divã onde estavam sentados os meus inimigos. Mas os meus inimigos comportavam-se como se eu nem estivesse na sala. Uma única vez, voltaram-se na minha direção justamente quando Zverkov se pôs a falar de Shakespeare, e eu soltei de repente, com desprezo, uma gargalhada, filo de modo tão falso e feio que eles interromperam simultaneamente a conversa e puseram-se a observar em silêncio, durante uns 2 minutos, sérios, sem rir, a minha caminhada ao longo da parede da mesa lareira, e como eu não lhes prestava nenhuma atenção. Mas nada resultou daquilo, não disseram a palavra e 2 minutos depois novamente me deixaram de lado. Bateram às 11. Senhores, gritou Zverkov, erguendo-se do divã, agora todos para lá. Naturalmente, replicaram os demais. Voltei-me abruptamente para Zverkov. Achava-me a tal ponto atormentado, a tal ponto ferido que precisava terminar tudo, nem que tivesse de me apunhalar. Estava febril, os cabelos molhados de suor grudavam-se à minha testa e às têmporas. Zverkov, peço-lhe perdão, disse decidida e abruptamente, e ao senhor também, Fierfitkin. A todos, eu ofendi a todos. Aí, hein? Um duelo não lhe agrada muito, ciciou com veneno Fierfitkin. Senti algo cortar-me dolorosamente o coração. Não é o duelo que eu temo, Fierfitkin. Estou pronto a lutar com o senhor amanhã mesmo, depois das pazes. Insisto nisso até, e o senhor não me pode negá-lo. Quero demonstrar-lhe que não temo o duelo. O senhor será o primeiro a atirar e eu atirarei para o ar. Está simplesmente se divertindo, observou Simonov. Ele perdeu a tramontana, replicou Trudoliobov. Mas deixe-me passar. Por que se atravessou no caminho? Ora, que deseja? Replicou desdenhosamente Zverkov. Estavam todos vermelhos, brilhavam-lhes os olhos, haviam bebido muito. Peço-lhe a sua amizade, Zverkov, e eu ofendi, mas... Ofendeu? O senhor? A mim? Saiba, prezado senhor, que nunca nem em circunstância alguma o senhor me pode ofender. E basta da sua presença fora daqui, reforçou Trudoliobov. Vamos. A Olímpia é minha, senhores, está combinado, gritou Zverkov. Não discutimos, responderam-lhe rindo. Eu estava ali, coberto de escarros. O bando estava deixando ruidosamente a sala. Trudoliobov entoou certa canção estúpida. Simonov deteve-se por um curto instante para dar gorjeta aos garçons. De repente, aproximei-me dele. Simonov, dê-me 6 rublos, disse eu, decidido, e num tom desesperado. Ele me olhou extremamente surpreendido, os olhos embotados, também estava embriagado. Mas também vai para lá, conosco? Sim. Não tenho dinheiro, respondeu bruscamente com um sorriso de desdém, e saiu da sala. Agarrei-o pelo capote. Era um pesadelo. Simonov, eu vi que tem dinheiro. Por que me recusa? Sou algum canalha? Cuidado em não me recusar isto. Se soubesse para que estou pedindo, disso depende tudo, todo o meu futuro, todos os meus projetos. Simonov tirou o dinheiro e quase o atirou contra mim. Tome, se é tão sem consciência, disse impiedosamente, e correu a alcançar os demais. Fiquei um instante sozinho. Desordem, restos de comida, um cálice quebrado no chão, vinho derramado, pontas de cigarro, embriaguez e confusão na cabeça, uma angústia torturante no coração e, finalmente, o garçom que tudo vira e ouvira e me espiava com olhar curioso. Para lá! Exclamei. Ou eles todos vão implorar a minha amizade, de joelhos, abraçando as minhas pernas, ou hei de esbofetear Zverkov.